Estou recebendo aqui nos estúdios o pastor Franklin Silva, que, segundo ele, está sendo acusado pela prefeita de Guidoval, a Luciana Rodrigues Palmeira, que ele teria ameaçado a prefeita de agressão ontem, lá na prefeitura. Pastor, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, né? O bom dia, eu não almocei ainda, então estou falando bom dia. Boa tarde, Júlio. Nós queremos aqui, a princípio, agradecer o espaço para que nós possamos esclarecer tudo isso que foi vinculado com o meu nome na cidade de Guidoval. E assim, queria voltar aqui em outras condições. Fiz um programa aqui na Web TV UAI, fizemos, se não me engano, 50 programas aqui de entrevistas, tínhamos um horário aqui. E retorno hoje para dar uma explicação, ao qual eu nem queria fazê-lo, se for, eu queria que fosse de uma outra forma, mas eu preciso usar este espaço para esclarecer todas as dúvidas. Bom, primeiramente, antes de entrar no assunto, vamos saber um pouquinho do pastor Franklin. Quem é o pastor Franklin? Se você nasceu em Guidoval, é de Guidoval, se não nasceu, há quanto tempo está lá na cidade? Quem que é o pastor Franklin? Eu sou natural de Guidoval, eu nasci na verdade no Rio de Janeiro, mas eu vim com 2 meses de idade, fui registrado em Guidoval, portanto consta na minha certidão que eu sou natural de Guidoval. Normalmente as pessoas de Guidoval nascem em Ubá, mas no meu documento consta eu sou natural da cidade de Guidoval, sou pastor da Assembleia de Deus Jardim São Luís, né, filiado e ligado à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, e já sou pastor ali na cidade há muitos anos. Fui pastor presidente do nosso campo por 14 meses, da Assembleia de Deus Jardim São Luís, e agora retornamos à presidência ao pastor Lindomar. Hoje já é o pastor Elismar o presidente, e nós estamos pastoreando Guidoval, apenas a cidade de Guidoval atualmente, mas já estou em Guidoval pastoreando há mais de 20 anos. Vou chamar de você, posso? Pode, ficar à vontade. Tá. Você tem também um canal de mídia lá em Guidoval. Isso, nós temos um canal, até o nome é Web TV Visão e Resgate, inclusive nós, para fazer lembrança ao programa que tínhamos aqui, porque era o programa Visão e Resgate. Então, usando esse nome que ficou marcante, eu tenho um canal no YouTube e uma página no Facebook da Web TV Visão e Resgate. Inclusive tem um aplicativo que as pessoas podem acessar lá no Play Store. Pastor, antes de entrar nesse assunto agora, vamos assistir. O senhor fez ontem, você fez, né? Uma live. Isso. Explicando aí para o povo guidovalense o que aconteceu. E vamos assistir um trechinho para a gente entender, para quem está em casa, entender o que é, do que se trata essa acusação. Pode colocar na tela aí, produção. Eu queria falar com a prefeita da minha cidade. Não é a Luciana mãe, não é a Luciana esposa, ao qual eu respeito muito. É uma mãe de família, é uma esposa. E também ganhou a eleição de prefeita da nossa cidade. Eu tenho um grande respeito pela prefeita da minha cidade. Mas isso não dá o direito a ela de mentir. Porque o boletim de ocorrência estava lá, o policial estava lá, o sargento Rogério estava lá. Na verdade, registraram 5 ocorrências lá de ameaça. Ou 3 ocorrências, 3 testemunhas, alguma coisa assim. Eu ainda não peguei a ocorrência de fato. Eu ainda não peguei. E a ocorrência registrada por ameaça. A prefeita declarou, está escrito lá no boletim de ocorrência, a senhora prefeita, no exercício da sua função, ela declara. Porque ali quem estava não é a mãe de família, ali quem estava não é a esposa, ali é a prefeita eleita da minha cidade. E ela, no exercício do seu mandato, ela declara em um boletim de ocorrência que eu, ao entrar, eu levantei o tripé e fiz uma ameaça verbal a ela se ela não deixasse eu entrar. Eu levantei o tripé. Bom, tá aí só um trechinho para você em casa entender o que aconteceu.
Pastor, vou fazer uma pergunta direta. Você fez ameaça à prefeita ou algum servidor? Olha, Júlia, eu vou responder diretamente aqui para você, né, em respeito a você e a sua audiência. Na verdade, em Guidoval, é um município pequeno e nós temos feito um trabalho lá de denúncias com a nossa Web TV, de denúncias, mas também temos elogiado. Então, para eles, eu sou uma ameaça, porque quando eu informo o que está errado, eu me tornei uma ameaça na cidade. Eu não fiz nenhum tipo de ameaça. Inclusive, no boletim de ocorrência que fizeram ontem contra a minha pessoa, a princípio o sargento disse que foi 5 vítimas e 3 testemunhas. Depois isso passou para 3 vítimas e 2 testemunhas, e 3 testemunhas, dizendo que eu, ao entrar, eu levantei o tripé para que... Esse tripé aqui é um material de trabalho para quem trabalha com filmagens, né? Tudo é muito conhecido. Eu estava com esse tripé na mão e também com essa bolsa aqui no pescoço. E esse tripé não cabe aqui dentro, por isso não estava aqui dentro. E você estava lá para quê? Para gravar a entrevista, é isso? Veja bem, eu entrei, quando ela disse que eu estava incitando os comerciantes, porque eu também, eu sou pastor da Assembleia de Deus, mas eu não vivo de ser pastor. Eu sou gerente de uma empresa, chefe de uma empresa na área de transporte e logística da BM Tubulares. E além disso, eu tenho esse canal de Web TV, que nós estamos começando um trabalho, e querendo ou não, cidade pequena, o que dá notícia é o mandato, é coisa de prefeitura, né? E a gente tem que, as pessoas nos procuram, fazem as denúncias, eu ofereço aí o direito de resposta. Mas aí também, além disso, eu tenho uma pequena loja com a minha filha na cidade. Uma pequena loja de roupas e tecidos. E quando deu esse lockdown, eu estudei, por exemplo, o decreto do Estado e o decreto daqui de Ubá e o de Visconde de Rio Branco. O nosso decreto estava mais restritivo. E eu fiz um trabalho, até tem vídeo disso, eu fiz lives, dizendo isso, Júlio. Dizendo justamente por que nós estávamos mais duros do que os outros decretos. E eu conversei com 2 ou 3 comerciantes, esses 2 ou 3 conversaram com outros, e ficamos de fazer uma reunião e conversar com a prefeita. Quando eu cheguei no posto, que eu vim da empresa vim da empresa para o posto, que eu vi que os comerciantes já estavam lá. Isso ontem pela manhã. Ontem pela manhã, os comerciantes já estavam lá. Mas eu tinha feito uma live na noite anterior e fiz um trabalho lá quando eles foram vacinar 90 doses, convocaram as pessoas para a praça criando aglomeração. Eu cheguei lá, eu fiz uma live na hora lá ao vivo, entrevistei as pessoas que concordavam, pessoas contra. Isso criou mais eu acabei me tornando uma ameaça por isso. Então, diante disso, eu reclamando na questão da igreja, na questão da loja fechada, e ainda com a Web TV noticiando isso, no meu canal, eu fiquei sendo uma ameaça para eles. Quando eu vi o povo lá, que já tinham chegado, eu peguei, abri o porta-mala do carro lá no posto, eu vim a pé, que é pertinho a prefeitura. Peguei o meu tripé, coloquei a bolsa, pendurei e fui para lá. Porque até aí a prefeitura não foi aberta para eles, não tinha sido aberta. Eu achei que a prefeita não estava. Eu falei, então, enquanto nós aguardamos a prefeita, nós vamos ali fazendo algumas entrevistas. E fui, só que quando eu estava chegando lá, conversei com algumas pessoas, a prefeita, não sei se já estava lá, ela chegou, ela veio e eu fui ao encontro dela, falou, prefeita, ela falou, eu não quero conversa com o senhor, tipo assim, o senhor não é bem-vindo aqui e eu não vou te atender, eu não falo com o senhor, eu só falo com eles. Falei, mas eu também sou comerciante. Eu me identifiquei para ela, aí não mais como repórter, mas como comerciante também, que eu era interessado naquela causa. E ela, os comerciantes que já estavam lá, foram entrando, ela ficou para trás, eu fiquei, porque ela estava na minha frente, e quando ela entrou, quer dizer, ela era a última, quando ela entrou, que eu já fui entrando também, ela não me queria lá, então se isso for forçar a entrada, eu forcei, porque eu queria entrar, mas em momento algum eu coloquei a mão nela, não tivemos nenhum tipo de contato físico, ela sim entrou e fechou a porta, que se eu não tiro a mão, se pega na minha mão, cortava o dedo fora, e eu fiquei ali fora, e naquele momento você fica meio perdido,
porque entrou com todo mundo e eu fiquei lá, eu fiquei meio assim, o que eu faço? Comecei a montar o tripé para entrar ao vivo. Eu fiz esse planejamento, mas quando eu estou ali já montando, né, hasteando o tripé, tinha uma dona de um bar, lá do Point Bar, a dona Cida, ela estava conversando com o vereador por telefone e ficou para trás. Ela veio e apertou o interfone. Quando ela apertou o interfone, identificou que era a Cida, eles abriram para ela a porta. Quando abriram, eu entrei. Quando entrei, veio uma pessoa que eu não vou falar nome porque talvez não seja o nome, uma pessoa funcionária. Disse para mim que eu não era bem-vindo lá, que a prefeita não ia falar comigo, não ia me receber. Ela já estava em reunião com os lojistas. Estava em reunião com os lojistas e donos de comércio. E disseram para mim que não ia me receber. E eu nem cheguei a entrar na recepção. Eu fiquei depois da escada, tem aonde ficava, não sei se ainda fica o chefe de gabinete. Eu fiquei em cima, no corredor, conversando. Aí veio o advogado, me parece que é o doutor Marcos, disse para mim que eu entrei gravando. E eu até poderia ter entrado filmando, talvez esse foi o meu erro. Que ia comprovar que eu não agredi ninguém. A câmera estava desligada? Estava desligada, estava o celular desligado, o tripé na mão. Ele falou que eu estava gravando. Eu falei, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode fazer isso, porque o senhor não pode dizer uma coisa que eu não fiz. Mas a dona Cida entrou comigo. E nessa entrada que a moça falou que eu não era bem-vindo lá, que eles não me queriam na prefeitura, que era para mim sair porque era uma pandemia e tal. Eu falei, não, eu só saio daqui se você com a polícia. Pode chamar a polícia, porque eu não vou sair daqui. Em momento algum eu invadi a sala que a prefeita estava reunindo com os comerciantes que já estavam lá. Eu não entrei em sala, nem na recepção, onde fica a moça com o telefone, eu entrei. Eu fiquei ali. Aí o senhor Christian Melo, que é um dos meus acusadores, que eu tentei agredir também, eu ameacei ele. Ele está no boletim também. Está no boletim, o senhor Christian. Eu não li esse boletim, porque o que aconteceu, Júlio, com esse boletim? Eu não tenho costume de estar em delegacia. Não é... Eu tenho, me parece, 29 anos que eu estou fazendo a obra de Deus, e eu não tenho no meu currículo ir na delegacia. Não há um boletim de ocorrência, e esse é o primeiro, feito pela gestão de Guidoval, pela gestora de Guidoval, de agressão. Eu não tenho no meu currículo isso. Portanto, eu não estou acostumado a estar lá no destacamento fazendo ocorrência. Mas aconteceu um fato, e o sargento que atendeu a ocorrência, ele ficou lá. Eu esperei ele, era quase 11 horas quando ele entrou. Eu esperei ele lá uns 15 minutos embaixo. Fui para o posto, esperei até 15 para meio-dia. Ele não saiu de lá. Segundo ele tinha uma reunião marcada meio-dia lá com eles. Mas o fato é que ele passou lá mais de uma hora. Lá, eu saí do posto, avisei o frentista. Falei, olha, se o sargento Rogério passar aqui, fala que eu fui em casa almoçar. Em casa eu me lembrei que eu tinha o contato pessoal do sargento Rogério. Eu passei uma mensagem para ele, falei, estou à sua disposição. E assim, logo após, ele me respondeu, o senhor poderia comparecer aqui ao destacamento? Posso, fui lá no destacamento. Quando cheguei no destacamento, ele me noticiou que havia, a princípio ele disse assim, há 5 acusações de agressão contra o senhor. De agressão e ameaça. Porque para mim, ameaça e agressão é a mesma coisa. Porque se eu te ameacei... A agressão ela pode ser verbal, ela pode ser várias formas. Isso. Né? Então, depois, na hora que ele terminou de fazer, que fez o TCO, o TCO é isso aqui, ó. Saiu o TCO para mim. Só que no meu TCO, pode olhar que eu sou o autor. No TCO deles, eles são vítimas. Eles são vítimas. Tudo bem. Terminou, emitiu todos os TCOs. Tudo isso aqui, eu assinei o meu. E ele pediu ao soldado Ronald que levasse na prefeitura os TCOs para os meus acusadores e os que testemunharam o fato assinar. Então ele me disse na hora que havia 3 ali que havia me acusado. 3. Ele falou bem claro que eu escutei. Ele falou bem claro. Eu não tinha lido, mas eu peguei a informação da autoridade policial. Porque falou, 3 aqui. Depois eu vou imprimir, eu te dou a ocorrência. Beleza. Os 3 a prefeita Luciana, o doutor Marcos, me parece que Marcos lá é o advogado, salvo engano.
é o doutor Marcos. Eu até tratei ele de doutor Marcos lá em cima e ele não reclamou, então ele é doutor. E o terceiro que ele me disse é o secretário Alexandre Brum, que também estava, o primeiro TCO feito para o Alexandre, ele era o meu acusador também. E havia duas testemunhas que eu lembro que ele falou de nome, uma das testemunhas é o Marcelinho, que até então para mim é um cara íntegro, correto, é o único, Júlio, que atendeu uma demanda de uma situação lá. Ele me ligou, me procurou, eu passei para ele, eu procurei ele, e ele resolveu. Portanto, desse mandato, é o único que me atendeu, porque se for olhar na minha vida pessoal, eu não fui atendido lá, nem na área de saúde, né? Eu que sou assim, contra, não é contra, nós perdemos a eleição para eles, a eleição acabou, ela querendo ou não, ela é minha prefeita. Então, e a outra testemunha que o policial me disse, eu não tinha lido, é Lucimar. Também será outra testemunha. Então eu saí de lá com 3 acusadores e eu fiz uma live de noite e disse isso na live, né? Se vocês buscar lá, vocês vão perceber que eu disse dos 3 acusadores. E quando eu chego hoje para pegar a ocorrência, eu levei um susto. Porque o sargento Rogério imprimiu a ocorrência, me deu, né, a primeira ocorrência, e disse para mim que ele estava em Ubá à tarde. O senhor Alexandre ligou para ele e disse a ele que realmente ele não era acusador, tipo assim, realmente ele não presenciou os fatos, ele só foi informado dos fatos, ele não presenciou os fatos. Aí fica difícil. Fica difícil. Se o Alexandre Brum estava em uma reunião com o nosso sargento, depois dessa reunião que foi feito esse boletim de ocorrência, e depois disso, mesmo assim, ele liga a autoridade policial, e aí sem eu saber, porque eu fiz uma live de noite, à noite. Eu fiz uma live à noite. Eu tive acesso. Dizendo isso. Eu tive acesso. E quando eu vou pegar, aí eu falei, olha, então eu vou fazer um boletim de ocorrência agora em relação à comunicação falsa de crime. Né? Mas aí Aí você fez essa... Não fiz. Aí o sargento, ele fez um adendo na ocorrência. Um adendo na ocorrência. Ele pôs uma observação. Eu vou ler essa observação. Em um primeiro momento foi dito pelas vítimas. Aí ele não disse que foi dito pelo Alexandre. Foi dito pelas vítimas. Se ele era uma das vítimas, foi por ele também. Correto? Se ele se colocou como vítima, o Alexandre, teoricamente foi dito por ele. Então, em um primeiro momento foi dito pelas vítimas que o senhor Alexandre Brum também seria, quer dizer, ele colocou uma dúvida aqui no adendo, também seria uma outra vítima e que teria presenciado os fatos. Tudo quando fala teria, é no futuro, é talvez. Quer dizer, no próprio adendo há uma dúvida aqui. O que aconteceu? Assim, eu vou ser bem claro, o que aconteceu? Quando foi levado o TCO lá na prefeitura para eles assinarem, para que eles assinassem, o Alexandre pegou aquilo e resolveu não assinar. Era um direito dele. Na sua opinião, eles mudaram a acusação? Já não, o Alexandre Brum já não é mais vítima. Eu não li ainda, que eu demorei a pegar isso aqui lá, demorou, e eu vim direto para cá. Mas segundo o Rogério me falou, o sargento Rogério me disse, o Alexandre já foi colocado como aqui, nesse boletim aqui, como testemunha. Ué, se ele não presenciou, será que ele está como testemunha aqui? Eu vou ler, eu ainda não li. Não sei a testemunha tem que estar no local, tem que ter presenciado os fatos. Pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui, outra pergunta, que é o seguinte. Tudo isso aí que você citou, os fatos ocorridos, aconteceu. Antes, vou só reforçar o que eu perguntei. Fica à vontade. Vamos lá, somente diga sim ou não. Eu havia perguntado, você agrediu ou ameaçou alguém de ameaça? Sim ou não? Não. É a sua resposta. Isso, ok. Não. Você explicou toda a sua versão do fato, o que aconteceu desde o início da tentativa de conversa como comerciante ou até como imprensa, né, como órgão aí, como repórter. Eu pergunto,
tudo isso aconteceu dentro da prefeitura, da porta até Da a entrada. porta até a entrada. A porta fica na praça, até a entrada, sobe-se a escada até lá em cima, Sobe é a isso? escada até naquele patamar ali em cima, onde tem Onde uma tem sala. a recepção e a entrada Não tem a da... recepção que ela fica na direita. Isso. E tem uma porta direto que no mandato anterior, ali ficava o chefe de gabinete. A Eu reunião estava acredito- acontecendo ali? Não, a reunião estava acontecendo, eu acho que era no gabinete dela. que as Provavelmente pessoas no saem, gabinete. No gabinete dela. Tá, aí eu pergunto, como eu não sou conhecedor da estrutura, conheço a prefeitura lá e tal, mas não conheço a estrutura atual. Existem câmeras nesses locais da prefeitura, nessa existe. entrada, nesses locais onde aconteceu tudo isso? Eu acredito que sim, inclusive a primeira conversa que eu tive ontem com o sargento Rogério, ele disse para mim que eles alegaram para ele que está registrado nas câmeras. Então existem essas câmeras. Existem as câmeras. E eu Elas- até na minha live eu disse para ele para divulgar as imagens No seu, dessa conhe- agressão. no seu conhecimento, elas estão funcionando? O senhor tem ciência se estão ou não funcionando No essas mandato câmeras? anterior estava funcionando. Nesse mandato, como nós não temos acesso a nada, eu não sei dizer para o senhor precisamente. Mas eles disseram, segundo palavra do sargento que nos atendeu na ocorrência. Ele disse que eles disseram para ele que eles têm as imagens das câmeras. Olha, é para entender, muito claro. Você está com um tripé desse na mão. Vocês perceberam que ao conversar eu gesticulo. E eu acredito que o doutor advogado lá deve ter revisto a imagem e ele viu uma possibilidade disso. Você estava exaltado? Não, todos estavam exaltados, falando mais alto, todos, não só eu como qualquer um. Mas a nenhum momento, inclusive o meu acusador, o doutor Marcos, e os acusadores estavam, o Christian, eles estavam de frente comigo todo o tempo. Todo o tempo o Christian ficou de frente comigo, uma coisa assim de meio metro ou 1 metro. Todo o tempo. Então, se houver as câmeras, se houver essas câmeras funcionando, né? Não tem que ter só a câmera. Se elas estiverem funcionando, é fácil de constatar o que houve e o que não houve. Se houve ameaça, pela gesticulação, pelo modo de gesticular, pode ser interpretado a como sim ou polícia não. tem perito para isso, para analisar. Eu acredito que nem essa gesticulação houve. Eu posso ter mudado de mão, porque eu estava com a bolsa de um lado. Mas agora sim, e quem estava lá, eu tenho, por exemplo, a dona Cida, do Point Bar, que entrou junto comigo, desde o princípio da entrada, ela entrou junto comigo. Eu tenho lá, que estava lá, chegou um pouco depois, mas acompanhou também o senhor Amauri, que tem 2 lojas lá, chama o nome da loja, posso falar o nome, não posso? À vontade. É Mix Mill, o Amauri da Mix Mill. Eu tenho também o dono da Utopia, que chegou depois também e acompanhou. Eu tenho a... Seriam testemunhas suas? O dono da Utopia eu não encontrei depois. Mas eu encontrei com a dona Cida, a dona Aparecida, que eu acredito que seja Cida, conhecida por Cida, a dona do Point Bar. E eu também conversei com a Mauri e conversei com a Aparecida também, que ela é dona de uma loja de roupas na cidade. E ela chegou um pouco depois, mas ela passou no meio onde nós estávamos, aquela discussão no campo das ideias, e foi para a recepção e nos acompanhou lá. Pastor, então, vamos aguardar os próximos passos. A polícia tem condições de resolver isso, a perícia técnica da polícia tem condições de solicitar essas câmeras, não só ela, né? A defesa também pode, a sua defesa pode, tanto a sua defesa quanto a acusação pode solicitar essas imagens, caso estejam funcionando, para analisar se houve ou se não houve. Você fala que não, em momento algum, agrediu ou ameaçou ninguém com esse material de trabalho. Eu não tenho, Júlio, no meu histórico, nenhum tipo de ameaça à integridade física de ninguém. Agora, eu tenho posições fortes, né? Inclusive, no mandato passado, eu tive posições fortes, contrário às atitudes da prefeita, mas nem por isso ela bateu a porta na minha cara, nem por isso ela me fez acusação falsa. Muito pelo contrário, ela sempre respeitou as minhas opiniões, podia discordar. Eu tenho posições fortes contra o mandato atual, mas tenho elogios também. As coisas que você fala na sua live, que eu tive acesso ontem,
isso é comprovado? Por exemplo, você cita que você não tem histórico de agressão, mas que a prefeita teria. Isso é comprovado? Isso, Teria como comprovar esses fatos acusados? Ela teve, assim, se buscar nos fatos, vocês vão achar, ela teve um histórico de agressão com também um ex-vereador, num dos mandatos dela de vereadora. E ontem eu nem estava lembrando disso, me lembraram disso. Porque no meu histórico não há isso, assim. Eu, se fosse analisar a forma que ela me tratou, a forma que ela se conduziu até mim, eu que poderia até ter feito o melhor de me sentir ameaçado por ela. Mas não, eu compreendi, né? Quando eu disse lá no nosso canal que realmente tudo isso não é contra a pessoa dela, né? A pessoa, a mãe, que ela é mãe, ela é esposa, né? Conheço ela, conheço o esposo dela, conheço a família dela. Eu particularmente, eu não tenho nada contra eles. Ela se tornou minha inimiga, mas é uma inimiga política, por causa de posições que eu tenho lá, por causa de posições. Mas eu, Júlio, não tenho nada contra ela. Agora, em relação ao mandato, nós vamos, e todas as vezes que eu vou publicar algo, eu tento contato com o secretário de saúde, que é o senhor Alexandre, eu tento contato com o chefe de gabinete. Você não consegue? Então, eles falaram, eles estavam proibidos. Eles estavam proibidos de me dar entrevista. Mas só para você? Para mim, não. Eles não podiam falar comigo, né? Inclusive, ela pegou lá se for uma serinha de testemunha, eu vou ler aqui ainda para ver se mas tem as testemunhas, né? Tudo funcionário. Ou testemunha vai para a rua. Isso é uma realidade, porque eu não acredito. Eles estão protegendo o seu emprego. E eu disse ontem que eu respeito essas pessoas que estão protegendo o emprego. No seu entendimento, essas testemunhas estariam testemunhando a favor da prefeita por medo de perder o cargo, essa é a sua posição? Com certeza, porque não há, pelo que eu conheço do Marcelinho, uma pessoa da integridade dele, pelo atendimento, mesmo contrário a mim, ele sempre me atendeu como gente. Se ele for testemunha desse fato, sinceramente, a única coisa que eu posso pensar, para mim não pensar mal dele, porque ele é uma ótima pessoa, a única coisa que vem à minha mente é isso. A única coisa que vem à minha mente, não há outra coisa. Agora, fato eu estou sendo acusado, o meu nome, porque imagina bem um pastor agredir, o que saiu em Guidoval ontem, o pastor agrediu o prefeito, não é nem tentativa. É por isso que eu fiz a live à noite, porque se eu não faço essa live à noite, Júlio, hoje de manhã era perigoso eu já estar aí preso. Ou até massacrado pela própria população em termos morais, né? Porque ela teve, por exemplo, 300 e poucos votos a mais do que o nosso candidato. Então ela tem 2.000 pessoas para acreditar nela. Mas não é a questão, nós não podemos acreditar em mentiras. E o pior, usar um órgão do Estado para fazer um boletim de ocorrência, numa acusação. Quando ela diz lá, ele incitou os comerciantes. Está no boletim. Realmente eu falei com 2 ou 3, porque também sou comerciante e eu queria que ela flexibilizasse para nós, como o BAR está fazendo, como o Visconde Rio Branco está fazendo. Somente isso, nada mais. A pandemia é sério, isso é sério. Qual que é a principal diferença? Questionada aí, de o BAR para Guidoval. Você quer ver uma coisa? Diferença? Aqui no BAR, se eu chegar numa loja para comprar uma camisa, aí eu não posso entrar na loja, correto? Sim, é só delivery na porta. Correto. Só que ele subentende lá, eu não sei aonde eles acham, que delivery é só quando a pessoa leva na minha casa. Então, a pessoa chega na minha loja para comprar uma camisa, chegava, que eles mudaram. Logo depois toda essa confusão, o secretário de saúde já fez uma live na página da prefeitura e fez aquilo que nós pedimos. Beleza, que bom. Que bom, mas eu estou pagando o preço, mas pelo menos nós estamos trabalhando. Em Guidoval, se você chegasse em minha loja para comprar uma camisa, eu tinha que falar para você que eu não podia te vender. Eu tinha que levar na sua casa. O cara está com o bar aberto lá, com o balcão na porta. Você chega lá, você não pode, eu quero uma coxinha, você não podia pegar e te entregar essa coxinha para você levar em casa para comer. Tinha que mandar entregar na sua casa. Tinha que mandar entregar na sua casa. Mudou? Não podia.
um restaurante lá de uma pessoa perto do posto, da Rogéria, eles queriam que ela fechasse as portas, e ela não tem porta de vidro. Fechasse a porta e ela botou uma mesa para ninguém entrar, e a pessoa ia comprar uma marmitex, ela entregava a marmita lá, o marmitex lá. E ele chegou os fiscais lá, inclusive eu estava na hora, queria que ela fechasse as portas, ela não podia ficar lá dentro de porta fechada. Como que ela ia entregar? E não podia entregar o marmitex na porta. Isso vai mudar? Mudou depois Mudou dessa... a partir de ontem, já mudaram o decreto. Flexibilizou. Flexibilizou. Então tudo isso é o que nós pedimos para pelo menos ser iguais. Muito bem. Agora, pastor, nós temos aqui um outro trecho, que seria aí uma denúncia ainda mais grave, politicamente falando. Agora, essa outra questão essas outras denúncias são no âmbito pessoal, né, de acusações Sim. à sua pessoa de agressão. Mas aqui nesse outro trecho que a gente separou aqui, aí já fala em nepotismo na prefeitura de Guidoval, que seria uma acusação gravíssima. Primeiro vamos assistir o trechinho, depois eu vou te fazer algumas perguntas. Pode soltar aí, produção? Vou ser bem claro, tá? Nunca passou pela minha cabeça a fazer qualquer tipo de agressão física, não só contra a prefeita, contra ninguém. Eu vou brigar sempre no campo das ideias. Nem sempre eu vou estar 100% correto, é somente Deus. Mas eu vou defender o correto, o que é viável. Eu vou continuar defendendo isso. Queira os mandatários atuais, queiram eles aceitar ou não aceitando. E nós vivemos, na verdade, uma vergonha. É vergonhoso. Vivemos o total nepotismo nessa cidade. Nepotismo estampado, escancarado. E agora, além disso, nós temos que aturar acusações mentirosas. Claro que uma mentira de secretários de primeiro escalão, uma mentira da chefe do executivo, isso soa como verdade. É claro. Mas o tempo dirá. O tempo dirá. Né? Falar uma mentira contra a minha pessoa porque não aceita as minhas opiniões. Aí já são acusações ainda mais graves, né? Agora, eu tenho aqui em mãos uma cópia que foi enviada aqui do Reds, né, do boletim, e num dos trechos aqui fala o seguinte: enfatizaram que o senhor Franklin Silva do Nascimento forçou a entrada na prefeitura no momento em que representantes dos comerciantes entravam para participar de uma reunião com a prefeita. Ressaltaram as vítimas que disseram para o autor que ele não poderia entrar, mas ele, recalcitrante, levantou um tripé de câmera na mão e disse: se vocês continuarem com esse pensamento, vocês vão ver o que aconteceu. O senhor Franklin, ao ser indagado, diz que é representante, enfim, aqui fala isso. Eu tenho a cópia. Nesse trecho que foi enviado para nós, fala isso. Inclusive, eu sei que você tem que proteger a fonte. Sim. Mas a pessoa que enviou para o senhor esse texto, esse boletim, essa pessoa estava também lá. Essa pessoa também estava lá. E ele é meu amigo. E eu disse a ele ontem que não ia citar ele, até porque ele vai complicar, porque ele é concursado lá, mas eles perseguem. Mas ele também é uma das pessoas que estavam lá. E se precisar mais à frente, aí sim eu vou citar. Eu vou notificar ele e vou citar. Porque também ele é uma das pessoas que lá estavam conosco, onde não houve nada disso. Agora, teve exaltação, vozes mais altas, teve, isso aí teve deles, teve mim, isso é normal. Agora, dentro do campo das ideias, normalmente quando há uma discussão, se levanta a voz, eu já falo alto por natureza, eu não preciso nem de microfone.
Então, nunca houve isso. A questão do nepotismo... Eu ia perguntar agora, então, no assunto. Então, São acusações graves, isso aí olha, bom... É fácil de comprovar? Não, simples. Simples comprovar, Júlio. Veja bem. Quem é o chefe de gabinete? Chama-se Christian Meller, ele é o chefe lá de gabinete, parece que esse é o cargo. Ele é sobrinho do vice-prefeito, o chefe de gabinete. Quem trabalha na tesouraria, na área de finanças, é cunhada dela. Cunhada da prefeita. Cunhada da prefeita. Aí nós vamos, o secretário de transportes da cidade é sobrinho dela. É sobrinho dela. O secretário de saúde, é genro do vice-prefeito. Nós temos lá essas pessoas assim que eu estou me lembrando aqui agora. Então, se isso não for nepotismo, mas Guidoval é uma cidade pequena, realmente. Eu estou para dizer para você assim, isso aí eu falo aqui de público. Uma dessas pessoas que eu citei até o nome aqui, que é a da Finanças, que é a Andréia, é uma pessoa de alta competência. Ela tem competência para estar no cargo que está, mas é parente da prefeita. De qualquer forma, há o envolvimento. Então, diante disso, e ela também, ela teve naquele local do acontecimento ontem algumas vezes. Até agora ela também não se pronunciou, mas ela também, ela passou lá algumas vezes, né? Durante aquela discussão que estávamos ali. E aquela discussão, ela só durou ali durante o momento da reunião. Quando saiu o pessoal, eu saí. Então não há nada. E a questão da denúncia que eu fiz é uma denúncia comprovada. Não se dá a própria prova, está aí do que eu estou dizendo. Agora, pastor, pergunta, essa denúncia de nepotismo aí, ela já foi feita ou pretende ser feita no Ministério Público? Eu já, em conversa com um vereador, né? Tá sendo, não sei se já foi feita, mas vai ser, se não foi, vai ser feita. Tem um vereador da cidade, né? Eu não vou dizer o nome dele, até que eu não falei com ele que nós íamos falar sobre isso, né? Mas essa denúncia vai ser feita, se já não foi feita, vai ser feita, porque isso é escancarado, é muito claro. Claro, quando eu digo do nepotismo, eu não estou falando na competência de ninguém, se a pessoa é capacitada ou não. Acredito que todos lá sejam capacitados. Mas eu tenho, como repórter, eu tenho feito críticas à saúde. E por que eu tenho feito críticas à saúde? A prova está. Olha os casos que tínhamos ano passado e olha os casos que nós temos hoje. Será que o caminho da saúde está correto? Quando eu fiz o trabalho lá na vacinação, divulgaram um banner, um folder, dizendo que doses limitadas, não colocaram que era 90, doses limitadas. Teve pessoas que chegou às 7h35 da manhã e tiveram que voltar com seu idoso, porque não tinha mais vacina. Uma cidade igual Guidoval tem 3 PSS, mais unidade mista, uma cidade que os agentes de saúde conhecem todo mundo por nome. Se quisessem, ou tivesse competência, teriam levantado os nomes. Olha, 79 anos nós temos 20, 78 nós temos 30, ia chamar pelo nome. Talvez até agendar. Isso, não, talvez agendar, é muito simples isso. Então eu fiz a crítica baseado nisso. Então é por isso, Júlio, que eu sou uma ameaça lá. Na verdade eu não fiz ameaça, eles me têm como ameaça. E assim, pode querer até me chamar de mentiroso, mas está no boletim que eles fizeram. Está no boletim. Eu levantei um tripé e disse a ela que, tipo assim, se eu levantei o tripé, é para bater. Ela quis dizer que eu queria bater. E eu disse, o caminho que vocês estão tomando, vocês vão se ver comigo. Não é o meu... O senhor tem algum receio que possa ser provado o contrário? Em algum momento? Não. O senhor tem algum receio que possa ser provado o contrário? Nenhum receio nenhum. Portanto, eles estão liberados a divulgar as imagens nas redes sociais. Divulga as imagens da minha agressão, eu levantando, divulga em áudio que eu falei isso. Divulguem. Olha agora. O caminho que eles estão tomando é um caminho totalmente errado. O caminho errado. Que eu acho que está errado. Porque eu já, olha bem, se for contar sobre agressão, Júlio, eu fui mais agredido, muito mais.
Eu sim, eu tomei a porta da prefeitura na minha cara, e eu não fui na casa dela. Eu fui na prefeitura da minha cidade. Eu não fui na casa da prefeita, eu não fui na casa dos funcionários que lá estavam, não, dos servidores. Eu fui na prefeitura da minha cidade. Eles ganharam a eleição, mas eles não são donos da prefeitura. São gestores. Gestores, não são donos. E eu, como cidadão, vou continuar indo lá, só que agora eu já vou entrar gravando. Eu não entro lá mais em nenhum setor público de Guidoval, porque o risco é de um cair lá, machucar e dizer que foi eu que machuquei. Eu não posso confiar em quem mente. Eu não sou o mentiroso é eles. E eu espero que divulguem as imagens dessa agressão. Que divulguem isso. Então vamos aguardar. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, por ter dado a sua versão. Nossa produção já entrou em contato com a prefeita também, com a assessoria da prefeita, e não sei se obteve resposta, se ela vai falar ou não, ainda não, né? Segundo a produção, não teve resposta, se a prefeita vai se pronunciar, ou se algum assessor vai se pronunciar sobre o caso, e nós deixamos abertos aqui os microfones e as câmeras do Jornal Bahia em Foco, caso alguma dessas pessoas que o pastor aqui citou, né? Tanto as que estão no boletim de ocorrência, quanto as que ele citou, tanto na questão do fato da acusação de agressão, quanto na acusação aí de nepotismo que ele fez aqui ao vivo, citou alguns nomes, segundo ele, esse caso vai para o Ministério Público, mas mesmo assim, caso essas pessoas citadas queiram se pronunciar, queiram se manifestar aqui no nosso jornal, nossas câmeras e microfones estarão à disposição. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu deixo à vontade se quiser fazer alguma observação final. Novamente, Júlio, eu agradeço a vocês, toda a produção desse programa, líder de audiência, nesse horário, o espaço concedido, porque isso é a única arma que eu tenho, porque eu estou brigando contra o poder. Eu estou brigando contra o poder. Uma mentira de uma prefeita, de um secretário, né? Do alto escalão da prefeitura, que é o primeiro escalão, ali aqueles que me acusaram, isso é uma coisa muito difícil de reverter, porque uma mentira dela, ela vale por 20 verdades da gente. Então, se nós não tivéssemos a arma, a imprensa, e eu quero dizer uma outra coisa aqui, ao final dessa entrevista. A nossa página, o nosso canal também está aberto a eles. Se eles quiserem usar até o direito de resposta lá na Web TV Visão e Resgate, eles vão ter o direito. Né? Eles vão ter o direito também. Eles podem usar a minha página. Né? O meu canal também, se quiserem o direito de resposta de tudo que eu falei. Agora, tudo que eu falei sobre o nepotismo está muito claro, se nem de mais provas é muito claro. Né? E sobre os acontecimentos, foi marcado para outubro ainda, essa primeira audiência. E até lá eu acredito que muita coisa ainda acontece, muitos acontecimentos. E também, se eles chegar a falar assim, se eles quiserem reconhecer que errou, retirar isso tudo amanhã, eu estou pronto a perdoar também. Eu não tenho ganho nenhum com isso, eu só tenho perca também com isso, porque... Eu não tenho dúvida, os dois lados perdem. Os dois lados. Então eu acho que quem perde com isso é Guidoval. Quem perde com essa briga é Guidoval. E se estamos todos por Guidoval agora, eu preciso me defender e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Conversei com o pastor Franklin Silva, esclarecendo a sua parte, a sua versão dos acontecimentos de ontem lá na Prefeitura Municipal de Guidoval. Vamos aguardar. E eu repito aqui, reforço, caso a prefeita, que já contactamos, não tivemos resposta ainda da assessoria, mas caso a prefeita queira se pronunciar, queira dar a sua versão também, é muito importante a gente ouvir os dois lados e não somente um. O pastor veio aqui, nos procurou e deu a sua versão. Caso as demais pessoas citadas, as demais pessoas que se sentiram aí lesadas nas falas do pastor, que queiram também vir aqui dar a sua versão, o contato da nossa produção está na tela aí, 32 999 70 1001.